Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Matheus, sou professor de inglês aqui do Évora. Estou falando para vocês hoje, fazendo esse vídeo, na verdade, para a gente fazer a resolução do vestibular da UniOeste de 2021, tá certo? Se você ainda não pegou a prova, ela está disponível aqui na descrição. Faça o download da prova para a gente poder começar a fazer essa resolução juntos, beleza? Bom, antes da gente começar um pouquinho sobre mim, eu sou professor de inglês há 7 anos, sou especialista em preparatório para exames internacionais, os exames de Cambridge, TOEFL, TOEIC, IELTS e assim por diante. Já estou nessa caminhada aí há algum tempo, então venho aqui hoje com vocês para a gente fazer essa resolução do vestibular da UniOeste 2021. Então vamos começar. Primeiro de tudo, você deve estar se perguntando, será que eu deveria de fato estar assistindo a esse vídeo? Muitos alunos que estão estudando para o vestibular já falam inglês. E tudo bem, ótimo se você já fala inglês, se você já entende o que está acontecendo, se você consegue fazer uma prova sem muito problema. Agora, se você chega para fazer o simulado, se você faz o vestibular e você não está acertando todas as questões da língua inglesa, esse vídeo é para você. Por quê? Num vestibular competitivo, o que vai acontecer é que 7 questões de uma prova como essa da UniOeste podem deixar você de fora. Então, esse vídeo é para quem quer aprender técnicas para realizar a prova e depender menos do conhecimento da língua. Esse vídeo aqui também é para quem quer suprir eventuais lacunas no aprendizado de inglês. Obviamente, eu não consigo ensinar inglês para vocês em um vídeo de 30 minutos. Mas, às vezes, uma dica aqui ou outra ali sobre a prova especificamente vai ajudar você no seu vestibular. E também para quem tem a intenção de gabaritar as questões de língua estrangeira. Então, se você se enquadra em algum desses casos aqui, vem comigo, vamos resolver essa prova da UniOeste que nós temos aqui do vestibular de 2021. Primeiro de tudo, fiz uma rápida análise das questões para que você saiba o que essa prova cobra. O que eu preciso saber para estar preparado para essa prova da UniOeste. Claro que cada vestibular é um, mas a gente consegue ter pelo menos uma noção de o que vai ser cobrado quando a gente entra na sala de prova. Vamos lá. Na prova do ano passado a gente teve questão 1, questão 4 e questão 6 de interpretação de texto. Nós tivemos questão 2 de elementos anafóricos, questão 3 de semântica sobre advérbios, que foi anulada, e a gente vai explicar o porquê. Nós tivemos a questão 5, gramática, tempos verbais, que essa é a questão que derruba todo mundo que não sabe os tempos verbais. E a gente teve aqui uma questão 7 de semântica, vocabulário, uma questão bem específica com relação ao segundo texto. Vamos começar então, pessoal, fazendo o seguinte. Quando eu preparo os meus alunos para as provas internacionais, geralmente eu apresento para eles 2 técnicas. E o aluno escolhe a técnica de acordo com a performance dele, aquilo com que ele se sente mais confortável. Não existe uma receita de bolo de como você faz uma prova de vestibular, mas você aí que está me assistindo já deve saber que não existe uma forma certa ou uma forma errada de se fazer a prova. Existe a forma que mais funciona para você. Às vezes uma forma leva mais tempo, mas te traz mais resultado, e às vezes a outra forma, às vezes a outra forma ganha tempo para você, e aí você usa esse tempo nas questões mais difíceis. Então vamos lá. A técnica A para você poder fazer essa prova vai depender do seu conhecimento da língua. Se você tem um conhecimento um pouco mais avançado, intermediário avançado, e você está errando algumas questões da prova, aplica a técnica A. Comece a ver se ela funciona para você. Ela consiste em fazer uma leitura das questões para a compreensão daquilo que é pedido, para a gente ganhar tempo. Tá? Se a gente vai ver que na prova são 2 textos cumpridos, tá bem? E a leitura do texto para buscar as respostas corretas ou incorretas. Então a gente está fazendo o caminho oposto. A gente olha primeiro para as questões, para depois a gente olhar para o texto.
Isso tem uma explicação muito lógica. Quando você olha para a questão, você compreende o que ela quer de você, você vai buscar aquela resposta com mais tranquilidade. Você não precisa ler o texto em profundidade para entender a resposta que é necessária. Você consegue fazer com mais calma essa busca pelas respostas e encontrar as melhores. Agora, se você tem um pouco menos de conhecimento de línguas, aí eu diria para você fazer a técnica B com o intuito de gabaritar essa prova. Você vai fazer primeiro a leitura rápida do texto para ter uma compreensão geral daquilo que está acontecendo. Depois você vai fazer uma leitura das questões para buscar as respostas corretas ou incorretas. E por fim, você vai fazer uma nova leitura só para confirmar a sua escolha. Tá bem? Se você é um pouco mais inseguro, essa técnica aqui vai levar talvez um pouquinho mais de tempo, mas ela te dá um pouco mais de segurança na hora de escolher a melhor alternativa. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte agora. Nós vamos começar pelas questões do texto 1, que são as questões 1, 2 e 3. Então você vai pausar o vídeo agora e você vai ler o texto, porque eu não vou ler com vocês, tá certo? Mas você vai ler o texto agora inteiro e aí você vai despausar esse vídeo para a gente continuar. Vamos lá, pessoal. Se você quer fazer a técnica A ou B, tanto faz, esse vai ser o seu estudo. Aqui a gente vai fazer a técnica de olhar para todas as questões e depois, se necessário, a gente volta para o texto, tá bem? A primeira questão diz, according to the text. Então, de acordo com o texto. Quais são as alternativas que a gente poderia marcar ou deixar de marcar de cara? Vamos dar uma olhadinha na letra A. Olha lá. Scientists affirm that rising temperatures, drought, and deforestation do not influence the absorption of carbon dioxide from the atmosphere. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui, que a gente tem, ó, do not. Nós estamos falando nessa alternativa que os cientistas nos estudos afirmam que essas ocorrências naturais aqui, que o aumento de temperatura, as enchentes e o desmatamento não influenciam a absorção de dióxido de carbono da atmosfera. Não se esqueça de olhar que ali a gente vai ter um negativo, um do not. Olha lá, você pode marcar essa questão? Claro que não. Jamais o texto não fala isso, embora você possa ser induzido a acreditar nisso por conta do título, por exemplo. Vamos olhar a letra B. Scientists discovered that the Amazon rainforest is the only responsible to raise CO2 emissions. Mais uma vez, gente, isso aqui nem preciso ser professor de inglês para falar para vocês. Aquelas questões que tem único, somente, aqui no nosso caso em inglês, only, a gente tem que desconfiar. Também não é isso que o texto está nos dizendo, tá bem? A letra C fala o seguinte: Scientists and National Geographic estimate that different factors such as rising temperatures, drought, and deforestation affect the Amazon rainforest's CO2 emissions and the atmospheric warming. É essa a questão correta, pessoal. É essa a questão que melhor a questão que melhor vai sintetizar a ideia do texto. Beleza? Se a gente der uma lidinha no texto, a gente encontra que alguns parágrafos vão falar sobre rising temperatures, drought and deforestation e vão correlacionar isso com a emissão de dióxido de carbono e o aumento da temperatura atmosférica, atmospheric warming, tá bom? Na letra D, pessoal, the scientists Lovejoy and Carlos Nobre suggest that deforestation is interfering with the Amazon rainforest carbon absorption and making warm worse for the entire world. Gente, embora nós tenhamos, de fato, os cientistas Lovejoy e Carlos Nobre citados no texto, eles estão citados
no penúltimo parágrafo do texto. Só que o estudo que o Lovejoy e o Carlos Nobre fizeram não é sobre a interferência da absorção de carbono. Na verdade, esse estudo é sobre a quantidade de desmatamento e a correlação que isso teria também com a transformação do clima na região. Então, se a gente for para o penúltimo parágrafo, a gente vê isso. A recent analysis suggests that rising deforestation might so alter the flow of that moisture that it could push large stretches of the Amazon toward a permanent transition to a drier woodland savanna. Então, se a gente for fazer aqui a tradução, o estudo do Lovejoy e do Carlos Nobre não está falando sobre a absorção de carbono, e sim sobre a transformação do clima da Amazônia em uma savana. Beleza? E a letra E. One of the studies points to the fact that the damage cannot be reversed. Não é isso que o texto nos diz. O texto nos fala várias vezes que os cientistas acreditam que os danos podem ser revertidos, desde que nós tenhamos uma mudança drástica na forma como nós temos vivido. Beleza? Então, a alternativa correta seria a letra C. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é uma questão, já falei para vocês, sobre elementos anafóricos. Elementos anafóricos são aqueles que fazem referência a algo que já foi dito no texto. Vamos dar uma olhadinha na frase. Ela diz o seguinte: Yet no team had ever tried to assess the cumulative impact of these processes, even as the region is being rapidly transformed. O elemento anafórico, na verdade, vai ser esse aqui, pessoal. Vai ser o pronome these. Tá bem? These, com certeza, está se referindo a algo no plural, porque ele é utilizado para se referir a mais de um elemento. Então, nós podemos nos lembrar que, se fosse no singular, seria this, por exemplo, that e também those. Esses seriam elementos que fariam necessariamente conexão com elementos já apresentados no texto. E aí você me pergunta, tá, mas quais elementos já apresentados no texto? Aqui bastaria nós retornarmos ao parágrafo anterior, porque essa frase aqui é a primeira do quarto parágrafo, perdão. E ela diz o seguinte: Yet no team had ever tried to assess the cumulative impact of these processes. Se a gente ler o parágrafo anterior, eles vão ser citados, na verdade, vários desses processos. Então a gente vai ter drying wetlands, primeira expressão que a gente tem no parágrafo anterior. Soil compaction from logging. Depois nós vamos ter land clearing, deforestation, regular flooding, dam building e o último vai ser cattle ranching. Ok? Quando a gente usa ali a expressão cattle ranching, se a gente analisar, eles usam a expressão as does cattle ranching. Isso quer dizer que inclui, junto com as que foram listadas anteriormente, também a atividade de cattle ranching. Se a gente olhar para as alternativas, nós vamos ver que a única que contém todas as que estão presentes no terceiro parágrafo vai ser a letra D. Então aqui, vou sistematizar no quadro para vocês, para a gente não se esquecer. Vai ser a letra D. Voltando, vou colocar 1 também, para a gente não se perder aqui. Vamos para a próxima, pessoal.
a próxima, como eu já disse para vocês, foi anulada. E eu vou explicar para vocês por que ela foi anulada, para vocês não caírem num erro, não cometerem nenhum erro futuramente. Read the sentences below and mark the incorrect answer. Então, o exercício está nos pedindo a questão incorreta, a alternativa incorreta, perdão. E aí eles nos dão duas frases para que nós analisemos. And roughly 3.5% of all methane released globally comes naturally from the Amazon's trees. It gets really hard to see how the net effect isn't that the Amazon as a whole is really warming global climate. Pessoal, a partir do momento que eles colocam essas expressões em negrito, você precisa saber o que elas são, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está estudando inglês, se nós temos geralmente as expressões finalizadas em ly, ly, muito provavelmente essas expressões vão ser advérbios. E aqui a gente precisa se lembrar que o advérbio ele vai fazer referência a quê, pessoal? Os advérbios em inglês eles vão fazer referência necessariamente ao verbo, ao adjetivo e a outro advérbio. Então, nós, analisando ali as duas frases, podemos chegar à conclusão que, se a gente lê as alternativas B, C e D, a gente já tem uma questão errada. Porque globally, nós temos o ly, não é um adjetivo, é um advérbio. Naturally não é um adjetivo, também é um advérbio. E really não é um adjetivo, também é um advérbio. No gabarito provisório, eles tinham indicado que a letra E era incorreta. De fato, ela é incorreta, e se a gente fizer uma comparação, ela é a mais absurda de todas. Porque ele está dizendo que really é um substantivo, que pode ser substituído por real, que é um adjetivo, sem mudança de significado. E claro que não, né, pessoal? Quando a gente usa really, é um advérbio de intensidade. Não é mesmo? Então você olha aí e fala assim, nossa, esse professor de inglês, really handsome, né? O professor muito bonito, não é mesmo? Então não tem muita diferença de falar real e de falar really, tá bom? Não esquece disso, tá bom? Advérbios, geralmente com ly, tá bem? Fazem referência a verbo, adjetivo e a outro advérbio e não são, na realidade, adjetivos. Fechou? Vamos para a próxima. Aqui, se você não leu o segundo texto, pausa o vídeo agora e faz a leitura desse texto, para a gente poder comentá-lo e fazer as alternativas. Beleza? Se você fez a leitura do texto, vamos analisar qual das alternativas é a correta. Aqui o enunciado já mudou, não está mais em inglês, como estava nas questões 1, 2 e 3, e sim em português, o que é um tanto quanto esquisito, não é mesmo? Se a prova é de inglês, a gente espera uma certa consistência nisso. Mas tudo bem, como é para a gente fazer a ideia principal do texto, talvez o examinador nos tenha ajudado. Vamos dar uma olhadinha na letra A, pessoal. Merlina é um corvo da realeza que desapareceu da Torre de Londres? Verdadeiro. Se a gente lê a primeira frase do texto, é isso. Após se juntar a um bando de corvos em 2007? Não é isso. Se a gente lê, ó, volta lá no texto, está escrito Merlina who joined the flock in 2007. Então ela se juntou ao bando real em 2007. E não desapareceu para se juntar a um bando. Beleza? Letra B. Merlina é o corvo preferido da rainha da Inglaterra, razão pela qual é chamado de Queen Raven. Não é isso também. O texto está induzindo você a erro. Aqui ele é chamado de Queen Raven, a Merlina, porque ela é a
mais respeitada entre os corvos, é ela que comanda os demais, tá certo? E não porque ela é a preferida da rainha. A Torre de Londres pode comportar apenas 6 corvos por vez em seus domínios. Também não é essa a alternativa. O que nós temos aqui no texto, se você voltar lá no texto, vai estar escrito o seguinte: When numbers fell to just a single raven guard, quando os números caíram para um corvo, Winston Churchill ordered that the flock, o Churchill ordenou que o bando fosse aumentado até o número de 6. Então, na verdade, não é até o número de 6, é aumentado, tendo sempre pelo menos 6. Então, não é que somente pode comportar 6 corvos, é mínimo de 6. Tá bem? Letra D. Segundo a lenda, se os corvos abandonarem a Torre de Londres, tanto a fortaleza quanto a monarquia britânica ruirão. No senso comum, a gente vai olhar para essa alternativa e vai falar, pô, não tem como, tá errado isso aqui, né? Jamais a gente riria. Mas essa é a alternativa correta da número 4, que vai ser a letra D. João, mostra para mim no texto onde está isso. Vem comigo. A gente vai olhar o segundo parágrafo. O segundo parágrafo diz o quê? The tower usually has 6 ravens at any time, and according to legend, if they ever leave, then both the fortress and the kingdom will fall. Então, pessoal, é praticamente uma tradução do segundo parágrafo do texto. Beleza? Letra E, porque está errada, temos que excluí-la também. O rei Charles II ordenou que os corvos fossem mantidos presos na Torre de Londres, mas eles foram libertos posteriormente por ordem de Churchill. Já vimos que não é nada a ver com isso que está falando. O Churchill, na verdade, pediu que sempre houvesse 6 corvos na Torre de Londres, pelo menos 6. Não tem nada a ver com o rei Charles II. Na realidade, de acordo com o texto, o Charles II foi o primeiro monarca a decretar que os corvos sempre deveriam estar na torre. Tá bem? Então, questão um pouco capciosa, tá bem? Se ler o texto com muita velocidade e às vezes quiser escolher uma alternativa no impulso, tem chance de errar, tá bom? Vamos para o próximo, pessoal, que isso aqui, essa próxima questão geralmente é o pesadelo do pessoal com relação a tempos verbais. Vamos ler a questão. Com relação ao uso das construções verbais destacadas nas orações ou sentenças, assinale a alternativa incorreta. Então vamos começar, gente. No trecho, Raven Master Christopher Scaife said he would be taking some time to mourn Melina. A passagem destacada indica uma construção adverbial de lugar. Pode marcar essa. Essa questão aí está incorreta. Vamos fazer uma análise aqui, pessoal. Would be taking. O que é would be taking? Vamos nos lembrar o seguinte. Nós temos aqui 3 palavras, então é uma construção, uma locução? Muito provavelmente, sim. Mas é adverbial, gente? Definitivamente não. Ela vai ser uma construção, uma locução verbal. E aqui eu mostro para vocês, olha só, a gente tem o verbo to be, tá bem? Que é o famoso verbo que todos os alunos aprendem desde o primário. E não só isso, como a gente também tem o ing, o ing, o gerúndio. Então, se nós temos o gerúndio na expressão, não tem como ser uma construção adverbial de lugar. Às vezes eles querem induzir ao erro para utilizar a expressão taking, mas não é também. Se a gente lê na frase, pessoal, a gente consegue compreender que que existe na realidade uma expressão, existe aqui uma matéria que a gente chama de reported speech. O que é o reported speech, pessoal?
Se você não se recorda ou não sabe, o reported speech é quando a gente conta o que alguém nos disse ou algo que foi dito. Então, olha só, nós estamos contando o que o Christopher Scaife havia dito, né, utilizando essa estrutura aqui. Christopher Scaife said, e aí a gente começa a reportar aquilo que ele disse. Por isso que é reported speech. Said he would be taking some time to mourn Melina. Então aqui nesse caso ele se afastaria de suas funções para viver o luto de o corvo não ter retornado. Não tem nada a ver com advérbio de lugar, tá bom? Letra B. No trecho, Merlina's continued absence indicates to us that she may have sadly passed away. A construção pode ser substituída por she has possibly died, sem perder o sentido pretendido. Verdadeiro, pessoal. Verdadeiro. She may have sadly passed away é uma construção complexa, tá? Que quer dizer o quê? Que ela provavelmente faleceu. Aqui você tem que ter o conhecimento de phrasal verbs, tá bem? Passed away quer dizer died, tá certo? Continuamos aqui trabalhando com algumas expressões que podem derrubar você nessa questão. Ela pode ser substituída por she has possibly died, com certeza. Se a gente analisar aqui, o passed away faria um sentido em ser substituído por died. E aí aqui o possibly, pessoal, vai surgir quando a gente analisa a expressão may. May vai ser um modal verb que indica uma possibilidade. Tá bem? May, nós temos outros modal verbs também que poderiam aparecer aqui. May e might. Might have died. Beleza? Might have passed away. Letra C. No trecho, Merlina, who joined the flock in 2007, has not been seen for several weeks. O uso do tempo verbal present perfect indica uma situação que se iniciou no passado recente e que se mantém no presente. Está correto também, pessoal. Vamos lembrar aqui. Nunca me lembro do tal do present perfect. Tem uma razão para isso. Você provavelmente não se lembra do present perfect porque ele não existe em português. Então, se é uma coisa que a gente não utiliza, a gente se esquece. Present perfect, a gente vai ter a construção com have ou has mais o particípio do verbo. Então, a gente tem aqui has not been seen. Aqui, o has been seen está sendo utilizado nesse caso porque essa é uma questão de voz passiva. Ela não foi vista. Então, se a gente colocar o present perfect na voz passiva, a gente teria que colocar o been seen, que é o particípio do verbo to see. Ver. Não foi vista. O uso do tempo verbal present perfect indica a situação que se iniciou no passado e se mantém no presente? Perfeito. É para isso que a gente usa o present perfect. Para situações que se iniciaram no passado e mantêm uma conexão com o presente. Para situações que não têm um tempo específico definido no passado. Tá bem? Então aqui, ó. She has not been seen for several weeks. Então, isso aconteceu no passado? Sim. Ela foi encontrada no presente? Não. Então, é para isso que a gente usa o present perfect? Perfeito. É justamente para isso que a gente utiliza esse tempo verbal. Tá bem? Vamos dar uma olhadinha na letra D. No trecho, if they ever leave, then both the fortress and the kingdom will fall. O auxiliar will foi usado por se tratar de uma previsão? Perfeito. Perfeito, pessoal. Quando a gente utiliza o will para falar do futuro, a gente está sempre fazendo previsões. É o tempo verbal que a gente utiliza para fazê-las. Quando nós temos certeza
de algo que vai acontecer no futuro, a gente não utiliza o will. A gente utiliza o be going to. Ou a gente utiliza o present continuous. Então, quando você tem certeza de algo, você vai usar o be going to. Vamos dar um exemplo aqui. Amanhã você vai ao shopping com a sua família. So, tomorrow I'm going to the mall with my family. O que é isso? Isso é um plano que você já tem para o futuro e isso é uma certeza. Tá bem? Agora, vamos supor que sábado você vai a uma festa. Você já confirmou, mas assim, né, é um plano que você está fazendo agora, por exemplo. No momento que você está falando, você está comentando com alguém que você vai, mas assim, você não está com 100% de certeza? Pode ser, é um uso aceitável do will, tá? Então, on Saturday I will go to the party. Okay? I'm not sure. Okay? Ou quando alguma coisa acontece e no momento que essa coisa acontece, você toma uma decisão. Okay? Por exemplo, se eu derrubasse esse tripé aqui com essa câmera, don't worry, I'll fix it. I will fix it. Pode deixar que eu conserto, que eu arrumo. Tá bem? Então, assim, grosso modo, will pode ser utilizado para fazer previsões no futuro, quando a gente olha para a gramática sistematizada. E a letra E, o trecho When numbers fell to a just single raven guard, Winston Churchill ordered that the flock, known as unkindness, was increased to at least 6. Os verbos indicam ações concluídas no passado? É isso mesmo, galera. Como que a gente sabe que os verbos indicam ações concluídas no passado? Porque o passado geralmente é representado pelo ed ao final dos verbos. Então a gente tem aqui o passado regular, que ele pode ser identificado por ed, ied ou somente o d. E no fell, pessoal, a gente vai ter um passado irregular, um irregular verb. Tá bem? Então aqui, se você não se lembrasse do fell, pelo menos você conseguiria dar uma olhadinha no ordered, conseguiria fazer essa associação e se lembrar. Se ações concluídas no passado, a gente vai usar qual tempo verbal? Nós vamos utilizar o past simple. Tá bem? Porque essas ações já foram concluídas no passado e não possuem qualquer conexão agora com o presente. Beleza? Mais duas questõezinhas para a gente finalizar. Assinale a alternativa que mais se aproxima do sentido deste enunciado. Vamos lá, gente. In 2018, the tower launched a raven breeding program after historic royal palaces warned it was becoming increasingly difficult to source the birds. Então aqui, se você não tem um conhecimento específico de vocabulário, você pode errar essa questão. Quero lembrar vocês que o enunciado pede o sentido aproximado. Então não necessariamente você vai ter a palavra traduzida na literalidade. Então se esqueça da palavra traduzida na literalidade e se volte para o sentido. Então vamos dar uma olhadinha, pessoal. Raven Breeding Program. O que seria isso? Seria um programa de criação de corvos. Tá certo? After the palace warned, depois que houve um aviso do palácio, tá bem? Que it was becoming increasingly difficult, estava se tornando mais difícil, cada vez mais difícil, to source the birds, de encontrar os pássaros. Tá bem? Se a gente olhar a melhor alternativa, vamos dar uma olhadinha na A. Lançou um programa de dieta alimentar especial? Nada a ver. Aqui, ó, Raven Breeding Program. É uma criação dessas aves. Um programa de criação delas. Letra B. Desenvolveu um programa de cuidados de saúde? Não é esse o sentido também. Ninguém está cuidando da saúde dos corvos. Nós estamos criando novos corvos, já que é difícil de encontrá-los na natureza. Letra C, um programa de reprodução de corvos. Opa, pode ser. Após o Royal Palaces alertar, warned, pode ser também. Pode ser essa também. Que estava se tornando cada vez mais difícil obter os pássaros. Vai ser essa, com certeza,
a nossa questão, pessoal. Vamos simplesmente descartar as outras. Em 2018, interrompeu um programa de reprodução. Olha só, in 2018, the tower launched a raven breeding program. Então, lançou um programa e não interrompeu. Ele foi iniciado e não finalizado. Já não pode ser a letra D. Tá bem? Em 2018, interrompeu um programa. Também não é essa a alternativa. Tá certo? E vamos para a nossa última questãozinha. Essa aqui é uma questãozinha um pouco capciosa. Você tem que saber um pouquinho de vocabulário de inglês, tá certo? E eu vou aqui passar para vocês como seria a melhor forma de você compreender essas palavras, se você não sabe, e também acertar essa questão. Vamos lá, com relação ao sentido das palavras destacadas, assinale a alternativa correta. No trecho Merlina, who joined the flock in 2007, o termo destacado poderia ser substituído por nest. Pessoal, vamos nos lembrar que flock é uma coisa e nest é outra coisa. Flock vai ser a revoada ou bando de pássaros, ou seja, o substantivo coletivo que designa esse grupamento de animais, e o nest vai ser o quê? O local físico em que os pássaros se reproduzem, botam os ovos e assim por diante. Então existe uma mudança de sentido aí? O que você acha? Com certeza. Com certeza. Então, eu posso substituir flock por nest sem mudança de sentido? De forma alguma. Não tem como. No trecho, I know so many of you lovely folk will be saddened by this news. O termo poderia ser substituído por depressed ou desolated, sem mudança de sentido? Perfeito, pessoal. Perfeito. Sad, se você se recorda, quer dizer triste. Correto? Saddened é quando você se entristece. Ele pegou e construiu, a partir do adjetivo sad, né, o verbo entristecer-se. E aí nós vamos ter aqui depressed ou desolated. Nós também vamos ter aqui duas expressões que têm o mesmo sentido. Okay? Entristecer-se, deprimir-se ou desolar-se. A gente poderia dizer que a letra B, então, é a correta. Vamos analisar a C, a D e a E para a gente excluí-las. No trecho, she will be greatly missed by her fellow ravens. The Raven Master and all of us, o termo destacado se refere ao corvo dominante no grupo? Não é isso, pessoal. Raven Master é o funcionário do escalão da Torre de Londres que cuida dos corvos. Simplesmente isso. Tá? É ele que alimenta, que treina os corvos e assim por diante. Raven Master. Não é o corvo dominante no grupo. Tá bem? No trecho, Tower staff added that they had no immediate plans to replace Merlina. O termo se refere ao funcionário do mais alto escalão? Não, esse seria o Raven Master. Staff, na realidade, vai ser o substantivo coletivo em inglês, que a gente chama de uncountable, que é um substantivo que sempre permanece na mesma forma, a gente não coloca ele no plural, tá? Então ele chama staff, ele é chamado uncountable, e ele quer dizer o quê? Conjunto de colaboradores, as pessoas que trabalham naquele local, tá bem? Tower staff, então, se refere a um funcionário? Não, se refere à equipe de funcionários, provavelmente da Torre de Londres. E a última alternativa, Raven Master Christopher Scaife said he would be taking some time to mourn Merlina. O termo destacado indica que Scaife está resignado com o desaparecimento de Merlina? Também não está correto, pessoal. To mourn é estar de luto, tá certo? Se alguém está de luto, não tem como nós dizermos que essa pessoa está resignada. Ela aceitou, não há mais o que ser feito, e é isso. Então, nós temos aí uma contradição de sentido. Se ele vai viver o luto, vivenciar, enlutar-se por Merlina, né, ele não está resignado. Inclusive, se a gente pensar no texto, ele diz que ele vai se afastar das funções temporariamente para isso. Então, pessoal, essa foi a nossa provinha
vestibular 2021 da UniOeste. Agradeço a você pelo seu tempo, pela sua atenção. Quero os comentários de vocês aqui embaixo, perguntas. Façam as técnicas que eu sugeri e veja quais funcionam melhor para você. Teste uma, teste outra, para ver como você está se saindo aí nas questões de língua estrangeira. Pode parecer pouco, pode parecer fácil, pessoal, mas em um vestibular como o da UniOeste, que demanda que os alunos saibam conteúdos às vezes muito específicos, como dessa questão aqui, como dos tempos verbais, faz sentido você chegar na prova munido desse conhecimento, tá bem? Muito boa sorte para vocês que vão fazer os vestibulares e muito obrigado. Até a próxima!